Graça e paz, querido, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco novamente em nosso canal Movidos por Missões. Você pode estar dando seu like logo no início para não esquecer. Você pode estar compartilhando essa mensagem e você pode também estar postando os seus comentários. Hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus, a nossa EBD online, que sempre é dividida em duas partes. Estaremos hoje trazendo o profeta menor Ageu. O profeta menor Ageu é um profeta literário, ele não é um profeta oral. Há o seu registro aqui nas Escrituras. É o primeiro dos profetas pós-exílio. E é um profeta que fala da reconstrução. Isso mesmo, chegou o tempo de reconstruir. A humanidade está passando por um tempo que é um tempo de reconstrução. Os seres humanos estão passando nesse exato momento sobre a face da Terra por um período de reconstrução. Então vamos ao texto áureo que se encontra no livro do profeta menor Ageu, do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 1. Assim diz a palavra poderosa do Senhor. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas? Esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração e os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não vos fartais. Bebeis e não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe o salário para colocarem num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. E Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 23, diz: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, abençoa o nosso estudo, que o teu Espírito Santo venha aí iluminar os nossos corações e a nossa vida e nos alimentar pelo poder desta preciosa palavra. Nos ensina em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Há um versículo áureo aqui no profeta Ageu, que se encontra em Ageu 2:9, que diz: A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quero deixar para você seis subsídios para estudo diário, que você pode estar fazendo no decorrer da semana, de segunda-feira até sábado. O primeiro subsídio está em Ageu capítulo 1, versículo 1 a 4. E
este povo diz: não veio ainda o tempo. Segundo subsídio, terça-feira, Ageu capítulo de número 3, versículos 5 a 7. Semeais muito e recolheis pouco. Terceiro subsídio para quarta-feira, Ageu capítulo 1, versículo 8 a 11. Por isso retém os céus o seu orvalho. O quarto subsídio para quinta-feira, Ageu capítulo 2, versículo de 1 a 4. Quem viu esta casa na sua primeira glória? Quinto subsídio para sexta-feira, Ageu capítulo 2, versículo 5 a 9. A glória desta última casa será maior. E o último subsídio, sexto, para o sábado, Lucas capítulo de número 2, versículos de 21 a 24. Jesus foi levado ao templo. A palavra introdutória é que Deus chama um profeta literário chamado Ageu, que não sabemos muita coisa sobre ele, não sabemos sua genealogia, por exemplo, sabemos apenas que o seu nome vem da raiz hebraica agi, que quer dizer festa. Deus chama este homem para trazer uma profecia àqueles que estavam regressando de um período de cativeiro. Esse período seria um período de 70 anos. E o Senhor é tão tremendo em sua poderosa palavra que tudo aquilo que ele vaticina, ou seja, vaticinar é profetizar, tudo aquilo que ele vaticina se cumpre. Até o nome do homem, da autoridade que iria libertar o seu povo, o Senhor deixou escrito, Ciro. Então, o pano de fundo aqui deste livro do profeta menor Ageu está em Esdras, capítulo 1, 1 a 7. Quando eles voltaram do cativeiro, Esdras se debruçou sobre a reconstrução da cidade e Neemias sobre a reconstrução dos muros. E aqui Ageu foi utilizado para trazer uma mensagem, porque a casa de Deus estava em ruínas. Ageu é o primeiro dos profetas pós-exílicos, porque o povo já ali com o documento que estava decretado pelas mãos de Ciro, autorizando a libertação do povo, ganhava a liberdade depois de um período de disciplina do Senhor. E ali eles ganharam essa liberdade e por isso o profeta literário pós-exílio Ageu. Os outros profetas pós-literários são Zacarias e Malaquias, e assim se encerra o Antigo Testamento. A mensagem central aqui do profeta Ageu é uma exortação e um encorajamento da parte de Deus para os que voltaram deste cativeiro que durou 70 anos. Aos egressos havia uma advertência, uma exortação, porque eles se preocuparam em construir, em refazer as suas próprias casas e ninguém estava de fato preocupado com o templo do Senhor que havia sido destruído através das mãos de Nabucodonosor, que estava em ruínas. Era tempo de reconstruir aquilo que estava destruído. E o pequeno livro do profeta Ageu traz esta mensagem, um curto período de tempo de apenas 4 meses, mas apesar de haver gasto tão pouco tempo, a sua mensagem, a sua vaticinação, a sua profecia
foi clara no êxito de sua missão. E Ageu trouxe 4 oráculos poderosos para ali instruir o povo acerca desta profecia. O primeiro oráculo ocorreu no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia. Está em Ageu 1, versículos de 1 a 11, que é uma exortação à negligência do povo. Se formos observar, meus irmãos, aqui, nós vamos ver algo interessante. Por que interessante? Porque o homem que foi utilizado para libertar a Israel chamava-se Ciro. Ele assinou o decreto, mas já haviam se passado 17 anos. E se formos ler aqui em Ageu capítulo 1, versículo 1, diz assim: no 2º ano do rei Dário, que é justamente o primeiro oráculo que Ageu traz, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Ou seja, qual era a mensagem? O povo estava habitando em casas luxuosas, mas a casa de Deus estava em ruínas. Portanto, eles recebiam seu salário como se fosse colocado no sacão furado. Comiam e não se fartavam. Vestiam e não se aqueciam. Então veio uma palavra da parte de Deus para acabar com aquela desculpa, daquela negligência, porque o povo dizia assim, olha, no versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, Deus sabia que o povo estava dizendo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Como não veio ainda o tempo? Se formos examinar essa história aqui, nós vemos que eles até colocaram as sapatas na fundação do templo. E aí os samaritanos ardilosamente agiram, e aí a obra ficou paralisada por 17 anos. Eles não lutaram mais, eles não guerrearam mais, eles não perseveraram mais. E portanto, irmãos, a palavra do Senhor aos que haviam retornado de Jerusalém, ou do exílio, me desculpem, se tratava sobretudo de prioridades. Prioridades. Não se pode haver negligência na área espiritual. É tempo de priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Colocar Deus no seu devido lugar. Colocar Deus no centro dos nossos compromissos. Aquele povo ficou preocupado com as suas construções luxuosas, preocupados com esta terra, envolvido com as coisas deste mundo, com as suas riquezas pessoais. E Deus utilizou o profeta menor para simplesmente advertir e exortar o povo. E o povo ainda estava dizendo, não há tempo de edificar, ou seja, mergulhados em uma desculpa, em uma negligência, em um descuido. Sabe por que havia esse descuido? Por conta do egoísmo, muito bem colocado aqui no versículo 3 e 4. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apanheladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus falando através do profeta, ou seja, o egoísmo deles permitiu que eles olhassem só para eles, só para a casa deles, só para a parentela deles, só para os familiares deles, só para eles. E aquilo que era de Deus estava completamente em ruínas. O segundo oráculo está registrado em Ageu capítulo 2, versículo 1 a 9.
e foi proferido no segundo ano do rei Dário, rei da Pérsia, no dia 21 do 7º mês, anunciando que a glória do Senhor estaria no meio do povo, mas muito mais, que a glória daquele templo, daquele segundo templo, seria maior do que a do primeiro. Sabe qual era o problema, irmãos? O problema é que aqueles que conheciam aquele templo antigo, suntuoso, que Salomão, filho do rei Davi, havia construído, ao ver aquilo tudo destruído, era difícil de acreditar. Era difícil de acreditar que haveria recursos suficientes para construir um templo tão majestoso, tão suntuoso como aquele primeiro templo. Mas a profecia garantia que não apenas o templo seria reconstruído, mas muito mais, depois de erguido, a glória do Senhor excederia a do primeiro. Então, o problema era acreditar que aquilo que estava destruído poderia ser reconstruído. E o segundo é acreditar que os recursos apareceriam. Não é fácil, irmãos, construir. Reconstruir é algo muito mais difícil. Talvez você esteja com a sua vida depois desta pandemia precisando de uma reconstrução na sua família, de uma reconstrução na sua área profissional. Os seus negócios fecharam, a sua loja fechou, você perdeu o emprego. Mas eu te digo uma coisa, Deus está falando com você esta tarde, dizendo, é tempo de reconstruir. Os recursos quem te dá vai ser eu, quando você colocar-me, ou seja, colocar a Deus como a prioridade da sua vida, a prioridade da sua família, a prioridade dos seus negócios. E crê que Ele trará os recursos, porque a palavra de Deus diz que a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. E a porta que Ele abre, também ninguém poderá fechar. E Deus estava dizendo, olha, as motivações de vocês estão sendo erradas, mas a glória deste tempo, deste segundo tempo, será maior do que a primeira. Tudo começa com uma palavra, com uma profecia. Há uma profecia da parte de Deus para você, meu querido irmão, que aqueles que esperam em Deus jamais serão envergonhados. Terceiro oráculo ocorreu no 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dário. Está registrado aí em Ageu, capítulo de número 2, versículos 10 a 19. Onde Deus confronta a impureza, a maneira que o povo vivia, na sua displicência, oferecendo seus sacrifícios, achando que aquilo estava bom, né? E o templo lá em ruínas. O templo estava em ruínas. O quarto e último oráculo é registrado em Ageu, capítulo de número 2, versículo 20 a 23. Uma mensagem dirigida ao governador de Judá, a Zorobabel. E é claramente, sem dúvida, uma profecia de caráter messiânico, que fala sobre o anel selá. Então aí, Ageu, o profeta menor literário, traz 4 oráculos muito bem pontuados, dizendo, é tempo de reconstruir, mas é tempo de dar prioridade a Deus, às coisas de Deus. Irmãos, o mundo parou. As economias das nações pararam. Uma frase impressionante, o Senhor diz a Nabucodonosor, quando permitiu que aquele poderoso império, que aquele poderoso homem
rei que tinha um domínio vasto sobre a terra. E ele ficou completamente fora de si. Completamente em estado de degradação humana. Olha, foi necessário que ele ficasse assim, até que ele percebesse que o próprio Deus disse: Nabucodonosor, é os céus que governam. Tudo parou. Aeroportos fecharam. A economia de várias nações ficaram de joelhos. Aeroportos vazios. Ruas desertas. Pessoas enclausuradas dentro de sua própria casa. É os céus que governam, meu querido, não é a terra. É Deus quem governa. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele quer prioridade. Ele quer que nós enxerguemos Ele como o Deus Criador, o autor e consumador da nossa fé. E por isso Ele trouxe essa mensagem de exortação, porque já haviam passado aproximadamente 17 anos, desde que a primeira leva de judeus regressaram ali de Babilônia, em 537 a.C. a 520, e a casa do Senhor, que havia sido destruída por Nabucodonosor, permanecia em ruínas. E Deus vai lá, toca o profeta Ageu, balança as duas lideranças, o governador Zorobabel, que era autoridade na terra, e o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote era aquele que entrava uma vez ao ano no espaço chamado Santo dos Santos, no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão. Somente ele entrava ali, e não entrava de qualquer jeito. Ele poderia ser fulminado ali dentro daquele espaçamento. Suas roupas eram cheias de guizo, em suas pernas eram amarradas cordas, porque se ele caísse fulminado ali, ninguém poderia entrar para retirá-lo. E esse sacerdote espiritual também é balançado. Balançado pela mensagem de Ageu, para colocar o povo com a prioridade correta, porque senão as bênçãos seriam retidas. Se você for ver, foi exatamente isso que aconteceu. A partir do versículo 9, diz: esperais muito, e eis que veio pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu como um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Ou seja, irmãos, muitos dizem: está amarrado. Outros dizem: está repreendido. Outros dizem: o diabo está agindo na minha vida. Não, não está. Muitas vezes é uma realidade que não estamos colocando Deus como prioridade. O nosso coração é egoísta. O nosso coração é avarento. O nosso coração é apegado às riquezas desta terra. E por isso as bênçãos de Deus estavam sendo retidas. O Senhor reteve as suas bênçãos como forma de chamar a atenção do povo. Irmãos, o Senhor reteve as suas bênçãos sobre a face da terra, mundialmente falando, nesse momento, para chamar a atenção do povo. O que adianta tanta tecnologia se a pessoa não tem a presença de Deus no coração dela?
O que adianta tantas riquezas se a pessoa não tem a certeza de vida eterna? Está preparado para morrer hoje, agora? Há uma vida eterna que foi conquistada na cruz do Calvário, para mim, para você. Deus pediu aos egressos que avaliassem a vida deles. A vida deles. Eles comiam, eles bebiam, mas não se sentiam satisfeitos. Se vestiam, mas não se sentiam bastante aquecidos. Os assalariados constantemente sentiam-se como se estivessem no bolso furado, por onde o dinheiro se perdia. Então o Altíssimo disse outra vez: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Você que está ouvindo essa mensagem, pense bem no que está acontecendo com você. E eu também tenho que refletir e pensar, e muito, no que tem acontecido comigo. Me humilhar, pedir perdão a Deus, pedir a sua direção, pedir a sua capacitação, rever se de fato eu estou colocando as prioridades, ver se de fato eu estou ali na casa de Deus servindo Ele com o meu tempo, com o melhor dos meus talentos, com aquilo que Ele tem depositado nas minhas mãos, seja talentos naturais ou seja dons espirituais. A bênção do recomeço está nas nossas mãos, irmãos, na minha mão, nas suas mãos. Você que está me ouvindo, é tempo de recomeçar. A bênção do recomeço está aqui, ó, na sua mão. A partir daquele momento, todos estavam sobre a mesma ordem divina. Diz Ageu 1:8 que subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. A obediência mudaria a sorte daquele povo. E é isso. A obediência muda a nossa sorte. A obediência muda a sorte de uma nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A partir do instante que a nação começasse a se acertar os seus passos, a bênção do Senhor viria sobre ela. Está registrado aí em Ageu 2:19. Mas a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Eu quero ler com você aqui alguns versículos que está na epístola pastoral de Timóteo. Algo assim extremamente relevante acerca do dinheiro. Se você nesses tempos de crise tem uma condição financeira melhor, eu gostaria que você estivesse bem atento a esses versículos que eu vou ler agora. Em 1 Timóteo, capítulo 6, uma epístola pastoral, a partir do versículo 7. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Nem a roupa que seremos sepultados somos nós que escolhemos, ou que escolheremos. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, concupiscências, desejos insensatos e perniciosos, as quais afogam homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está dizendo a ganância, a soberba, o egoísmo é a raiz de todos os males. Não vou compartilhar o que eu tenho. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Agora do versículo 17 ao 19. Exorta os ricos do presente século
que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, que é a vida eterna. Ou seja, se você tem posses e riquezas, há muitos desempregados, há muitos que não têm nem o pão na mesa para comer. Compartilhe. Seja generoso para dar. E aí, com certeza Deus abençoará a sua vida abundantemente. Voltando ao profeta Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quer saber por quê? Fique conosco em nossa próxima aula, a aula final do profeta Ageu, no nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida poderosamente, o seu lar, a sua família, os seus projetos e os seus sonhos, e que tudo aquilo que você intentar fazer, que a boa mão de Deus te acompanhe, meu querido, seja abençoado em nome de Jesus. Amém.